Should, shoulda, shouldn't. Oh my goodness, what is going on? Hello ladies and gentlemen, and welcome to another video. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para falar do quê? Mais um verbo modal. Hoje nós vamos falar sobre o should. E se é que eu posso dizer, eu acho que ele é o meu verbo modal preferido, se é que isso existe. Não sei assim, eu acho ele meio charmoso, muito fácil de entender, fácil de aplicar e o melhor de tudo, muito, mas muito usado no dia a dia. Então você precisa conhecê-lo. Não só conhecer, né? Saber exatamente tudo sobre ele pra você aplicar. Aplicar muito. Usar pra caramba. Ah, e esse aqui é o nosso quarto vídeo sobre verbos auxiliares e verbos modais. Então, caso você ainda não tenha assistido as outras aulas, eu vou deixar a playlist aqui pra vocês. Inclusive, já deixa aqui embaixo qual que é o próximo verbo modal que vocês querem ver por aqui, ok? E também já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ative o sino de notificações pra você sempre receber as novidades aqui do canal. Agora, vamos lá. O que é o should, como que a gente vai usar e quando que ele vai aparecer em uma frase em inglês. O should, assim como a gente já falou, é um verbo modal. E o que isso significa? Que ele vai ajudar principalmente na estrutura da frase e modificar a ação principal. Ou seja, apesar de ter esse nome de verbo modal, ele por si só não é a ação principal da frase. Ele vai dar apoio, ajudar o verbo principal. Na verdade, ele vai modificar um pouquinho, né, essa ação principal da frase. E nós usamos o should para duas coisas principalmente. Para dar pitaco, sugestão, conselho, mas também para pedir por eles. E também para demonstrar o que você deveria ou não fazer. E, consequentemente, se você tem algum arrependimento em relação a essa coisa. Calma, que eu já vou dar exemplos para vocês. Então vamos lá começar pelos exemplos com conselhos, sugestões e pitacos. It's cloudy today. You should take your umbrella with you. It's cloudy today. You should take your umbrella with you. Ou seja, hoje o dia tá meio nublado, né? Você deveria levar o seu guarda-chuva com você. You should take your umbrella with you. Então, should take, deveria levar. Então sim, a gente pode dizer que grosseiramente a tradução de should é deveria. Consequentemente, nenhuma ação que vier depois vai simplesmente significar a ação. Que nem o take, que é levar. Mas nesse caso ele não é só levar, é deveria levar. Ele carrega esse peso junto. E assim como a gente já falou nas outras aulas sobre os verbos modais, o verbo modal ele é o mesmo para todo mundo. E como ele vai modificar o verbo principal da frase, que nesse caso aqui é o take, a gente não precisa mudar a conjugação. Nem do should, porque não existe nenhuma variação de should, e nem do verbo principal, que nesse caso o take não é takes, não vai ser taken, não vai ser took, não vai ser nada, vai ser a forma base mesmo do verbo. You should take your umbrella with you. E esse é o tipo de conselho, de sugestão que você recebe que quando você não segue, você leva chuva. Muita chuva. Você volta ensopado pra casa. Próximo exemplo. She should see the doctor. She's sick. She should see the doctor. She's sick. Então, ela deveria ir ao médico. Ela está doente. Então, olha que interessante. She should see the doctor. See the doctor, ver o médico, é a mesma coisa de que ir ao médico, tá bom? Então, você já pode notar isso aí. Então, ela deveria ver o médico. Ela deveria ir ao médico, pois ela está doente. E mais uma vez aqui, mais um conselho. They shouldn't drive tonight. There's too much snow on the road. They shouldn't drive tonight. There's too much snow on the road. Então, eles ou elas não deveriam dirigir hoje. Tem muita neve na estrada. E aqui a gente tem a apresentação do should na versão negativa, né? A gente pode sim falar should not. They should not drive tonight.
ou they shouldn't, que é a mesma coisa, só que nós estamos unindo o should com o not, ok? E eu sempre gosto de dar umas outras dicas aqui pra vocês ao longo da aula, né? Então, there's too much snow. Tem muita neve. A neve a gente tem como contar só se for através de quilos ou libras, né? E não é esse o caso, é só pra falar que tem muita neve. Nós não estamos contando quanta neve. Então, por isso que a gente usa there's too much snow. Much, não é many, é much. Caso você queira uma aula sobre isso, eu também vou deixar aqui pra vocês. Então, essa foi a parte de conselhos, né? O que você deveria ou não deveria fazer. E agora vamos falar sobre como pedir por conselhos. What should I do? I don't know. What should I do? O que eu deveria fazer? What should I do? E nesse caso é muito interessante porque a gente até pode mudar mais a estrutura da frase e manter o sentido. Então, por exemplo, se eu falar what should I do ou what do I do, é muito próximo, né? O que eu deveria fazer, what should I do, ou o que eu faço, what do I do? Tem a mesma intenção. Então vai de você, de interpretar e ver qual que você prefere usar. Porque a tradução é exatamente essa que eu falei. O que eu deveria fazer ou o que eu faço. Mais um pedido de advice, de conselho. Should I call my cousin? I don't know. Should I call my cousin? Eu deveria ligar pra minha prima, pro meu primo? Should I call my cousin? Então, nesse caso, o should vem no começo da frase. Então, você vai ter o should, o sujeito, e a ação que esse sujeito realiza. Should I call my cousin? Should I go to school by bus or by train? Should I go to school by bus or by train? Eu deveria ir pra escola de ônibus ou de trem? O que é melhor? Algum dos dois será que tá em strike? Em greve? Tudo bem? Então esses foram os exemplos de conselho, tanto dando conselho, sugestão e pitaco, assim como pedindo por eles. Agora vamos falar sobre como que você pode demonstrar as coisas que você deveria ou não fazer, e caso você tenha deixado de fazer algo importante ou fez algo que não deveria, como que você mostra arrependimento. I should study for the test, but there is a new season of How I Met Your Mother available on Netflix. What can I do? It's stronger than me. I should study for the test, but there is a new season of How I Met Your Mother available on Netflix. What can I do? It's stronger than me. Então, olha só, gente, eu coloquei essa frase mais, digamos, longa e talvez mais complexa, porque tem outras coisas que eu quero ensinar pra vocês. I should study for the test. Eu deveria estudar pra prova. É isso que eu deveria fazer. But, mudando de ideia, mas tem uma nova temporada de How I Met Your Mother, que é o nome de uma série que eu amo, que é Como Eu Conheci a Sua Mãe, disponível no Netflix. Então, olha só, disponível, available on Netflix. Então, sempre quando a gente fala de uma plataforma, pode ser uma rede social, pode ser uma plataforma de streaming, enfim, a gente geralmente usa on Instagram, on YouTube, on Netflix. E aí, what can I do? O que eu posso fazer? It's stronger than me. Ou seja, a vontade de assistir a série é maior do que a necessidade de ter que estudar para a prova. It's stronger than me. É mais forte do que eu. E nesse sentido, olha que interessante. Você pode aplicar isso para todos os exemplos que eu já passei antes, como a partir de agora. Tente tirar o should da frase e sinta a diferença no peso, no sentido da frase. Olha só. I should study for the test. Eu deveria estudar para a prova. I study for the test. Quando eu tiro should, vira uma frase que tá ali no presente simples, basicamente. E de eu deveria estudar para a prova, vira eu estudo para a prova. Mostra muito mais que é uma ação contínua, que é algo constante, frequente. Não é algo que você deveria fazer. Deu pra sentir? Então faz esse exercício, tira o should e veja como o peso da frase muda por completo, o sentido muda completamente. We should let him go to his friend's house this afternoon. He has already cleaned his bedroom. We should let him go to his friend's house this afternoon. He has already cleaned his bedroom. Então nós deveríamos deixá-lo ir para a casa do amigo dele esta tarde. Ele já limpou o quarto dele. E esse exemplo eu achei bacana trazer porque ele tem um pouquinho do present perfect, né? Então, assim, deixando cada vez aí as frases mais complexas, nós deveríamos deixá-lo ir no futuro porque ele já limpou, já acabou de limpar o quarto dele. Então, uma intenção de futuro por algo já ter acontecido no passado. Então, nós deveríamos permitir, deixar com que ele vá para a casa do amigo dele. Veja como tem essa questão de coisa que você deveria ou não fazer. I know I shouldn't eat 8 slices of pizza, but I was starving.
I know I shouldn't eat 8 slices of pizza, but I was starving. Então, olha só, eu sei que eu não deveria comer 8 pedaços de pizza, mas eu estava faminto, faminta. Então, shouldn't eat, não deveria comer. E aqui tem outra palavra que eu queria destacar que é starving. E starving significa very hungry, com muita fome, ou seja, faminto. Então tem a fase de estar com fome. Faminta é quando a sua barriga tá roncando. Sorry, I shouldn't have interrupted you in the middle of the meeting. Sorry, I shouldn't have interrupted you in the middle of the meeting. Então, me desculpa, eu não deveria, olha o arrependimento, eu não deveria ter te interrompido no meio da reunião. Sorry, I should have sent my address before. Sorry, I should have sent my address before. Então, desculpa, eu devia ter enviado o meu endereço antes. E aqui, olha só, should have. I should have sent my address before. E esse should have é uma contração, uma redução aqui que a gente tem de should have, ok? Então, ao invés de falar I should have sent my address before, você fala I should have sent my address before. Então, essa é uma contração bem comum quando a gente tem o should seguido de have, a gente fala should have, should have, should have, should have. I should have sent, I should have sent, tá? Então, por isso que fala tão coladinho. E isso aqui não é nada mais nada menos do que connected speech, que é quando a gente entende o ritmo e a pronúncia das palavras e faz as conexões, né, e as reduções aí para falar de uma forma mais natural. Se você quer uma aula sobre connected speech por aqui, deixa aqui nos comentários. E não tem problema, caso você queira falar I should have sent my address before, tá certinho, mas no dia a dia, corriqueiro, onde ninguém tem tempo pra nada, I should have sent my address before. E eu não sei se vocês sentiram isso também, mas pra mim o should é um modal verb bem leve, muito educado. Ele é bem fácil de entender, né? Porque são só praticamente 2 aplicações pra pedir, dar conselhos ou falar sobre algo que você deveria ou não fazer e a consequência disso. Mas ele realmente tem esse tom, né, bem da paz, paz é amor, tranquilidade. Ele não manda, ele sugere. E ele também não se desespera, ele só lamenta. Então, eu acho que ele é um modal verb que tem esse tom, sabe? Olha só a diferença. You should learn how to drive. You have to learn how to drive. You should study now. You must study now. E claro que nesses exemplos não é somente sobre a escolha de palavra, mas também é o tom de voz, a intenção que a gente dá para a frase, as minhas feições e toda a linguagem corporal como um todo. Mas é só para mostrar aqui como a falta do verbo modal, como a gente falou de tirar ele das frases, mas também a escolha de outros verbos modais pode mudar por completo o que você quer dizer e o tom do que você quer dizer, não somente a mensagem em si. Então, pequeno review, a gente vai usar o should para pedir ou dar conselhos, pitacos e sugestões, assim como também usaremos para falar sobre coisas que nós deveríamos ou não fazer e a consequência disso. E além de tudo isso, você sempre pode imaginar o should como um verbo bem educado, bem tranquilo, paz e amor. E aí, você gostou desse vídeo? Eu esclareci alguma dúvida que você tinha sobre o should? O que você aprendeu de novo com essa aula? Comenta aqui embaixo e eu também te convido a se inscrever aqui no canal mais uma vez, deixar o seu joinha e também ativar o sino de notificações. Porque já imaginou? Você deixa a sua dúvida aqui ou faz a sugestão de algum verbo modal. Eu faço essa aula pra você e você não vê? Do que adianta? Hã? Então deixa o seu comentário e ative o sino de notificações. Se inscreva no canal e deixa o seu joinha. Maravilha, guys? Não se esqueça que nós ainda teremos vários vídeos pela frente aqui nessa playlist de verbos modais. Então, fique de olho. Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! E esse é o tipo de conselho, de sugestão. E esse aqui foi um belo... Passou. Ou não.